Nesse vídeo aqui eu quero trazer algo pra você aí do outro lado e também tem muita serventia pra mim, que às vezes na correria dos nossos dias, das nossas particularidades, de tudo isso que a gente anseia em construir, em fazer acontecer, a gente esquece de coisas tão importantes quanto a essas que a gente busca, que na verdade são realmente o combustível que a gente deveria usar todos os dias para que a gente não seja engolido por essas coisas normalmente mais físicas que a gente olha para nossa vida no âmbito das conquistas. E eu quero falar aqui sobre as ações de bondade, generosidade e atenção que a gente recebe das pessoas, né? Ações, atos. E eu quero já usar como exemplo um que esses dias aconteceu aqui em casa com meu pai. Pela manhã ele saiu muito cedo para trabalhar e acredito que não deu tempo dele correr ali para comprar o pão, como ele faz quase todos os dias, semanalmente. Só que, cara, tinha um pão do dia seguinte que eu tinha comprado. E aí eu acordei de manhã ali e tal, ele saiu, e quando eu fui olhar, o meu pão do dia seguinte estava lá. E ele saiu, tomou só um café preto com um outro tipo de pão que tinha no armário. E aí, cara, eu poderia deixar isso ter passado, sabe? E comido aquele pão normalmente, pensando somente em mim. Ufa, tenho o meu pão aqui. Só que na hora me veio isso, cara. Ele deixou de comer esse pão e ele pensou em mim. Ele comeu um outro pão que já tava no armário há alguns dias. Não que tava ruim e tal, mas ele não comeu o pão francês porque ele sabia que eu tava em casa. E aí quando ele chegou mais à noite eu falei: pai, o senhor não tomou café não, tal? Aí ele falou assim: não, tomei um café, mas eu saí correndo, comi o pão sovado que tinha no armário, porque tem que comer, né, senão vai estragar. Só que não foi só por estragar, foi porque ele pensou em mim. Então é um gesto de generosidade, de bondade, que às vezes eu e meu pai não tem muito isso de ficar dizendo que um ama o outro, de abraçar, como acontece em vários relacionamentos, né, dentro de outras casas, só que são nessas demonstrações que a gente diz sobre amor. E é sobre isso que a gente tem que também carregar nos nossos dias, para a nossa vida. Que essas ações também são importantes e é muito mais importante do que elas a gente ter essa atenção aos detalhes das coisas, sabe? De tirar um pouquinho o olho dos bens materiais que a gente corre tanto para conquistar nessa vida e olhar um pouquinho para o que as pessoas entregam pra gente e o que será que a gente está entregando de volta, sabe? Existem um monte de pontos que a gente tem que melhorar no relacionamento com os pais, com o seu namorado, sua namorada, noiva, esposa, não sei, com as pessoas do teu trabalho, com as pessoas que você convive no teu dia a dia. Só que essa corrida maluca, usando muito bem esse termo que realmente é, para conseguir conquistar a nossa vida dos sonhos, faz com que a gente abdique de ter essa visão sobre a vida de outras pessoas, sobre o que elas estão entregando para nós e sobre o que nós estamos devolvendo em ações de bondade, de amor, de generosidade, de carinho, porque isso conta muito nos dias em que alguém tá para baixo ou nos dias que alguém até tá legal, só que vem alguém de fora e traz um determinado elogio ou toma uma determinada ação de abrir mão, talvez de algo para você, para satisfazer a outra pessoa, cara, isso torna o dia dela 100 vezes melhor. Pode acreditar nisso. E também te torna uma pessoa melhor. Te torna uma pessoa mais íntegra, uma pessoa de mais coração. Em dias em que isso tem entrado cada vez mais numa certa extinção. As pessoas hoje estão cada vez mais frias, sabe? Olhando no sentido de outras vidas dos seus semelhantes, também que cada um correndo por si e se possível eu atropelo quem tiver na minha frente, porque eu não tô nem aí, o que importa é eu conseguir, é eu conquistar. Mas comece a analisar o que você tem recebido de bondade, generosidade, de carinho e atenção e retribua dentro daquilo que você é, da sua maneira de ser, porque isso é muito mais relevante de toda essa coisa maluca que a gente quer construir na nossa vida, que são lícitas, a gente tem que ter isso, mas a gente tem que saber balancear também e aprender a observar esses detalhes que não são conquistas materiais, mas são conquistas também, são pontos importantes da vida humana
que às vezes carregam muito mais significado. Então, para tua mãe, você abrir mão de alguma coisa como ela já abriu tantas vezes para você, ou você poder hoje satisfazer ela, ou satisfazer o teu pai, ou alguma outra pessoa, né, aqui como exemplo usando, isso pode ser muito mais importante do que você ter a possibilidade de repente, poxa, chegar lá com um presente de R$1.000 e dizer, toma, esse presente é para você. Talvez essa pessoa vai ficar mais contente com um presente dado sentimentalmente do que ele dado fisicamente. Então, leva isso pra vida. Um beijão, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, é nóis!